Meu abraço aí para as tias. Quero convidar então você a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis, no capítulo 45. Livro de Gênesis, capítulo 45, nós vamos ler agora alguns versos aqui. É uma leitura um pouco extensa, mas importante para nós entendermos a continuidade da série José do Egito. Confesso para vocês que, ao preparar o tema dessa manhã, eu sinto que Deus ele tem me afetado diretamente por essas mensagens. Eu percebo que Deus ele tem feito uma obra na vida do pastor, para que possa fazer uma obra na vida da igreja. E eu confesso que esse tema mexeu comigo. E eu oro a Deus, eu tenho orado a Deus para que Ele também seja uma resposta e uma instrução de Deus para você nessa manhã. Capítulo 45, a partir do verso 16. A partir do verso 16, diz o seguinte: fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: diga a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, e tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos, e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais, e pão e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar. Ficou sem reação, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. E disse: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Agora pula para o capítulo 47, verso 1 em diante. Pula para o 47, a partir do verso 1. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos, e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? E eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como os nossos pais, os nossos antepassados. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante você. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe então José a Jacó, seu pai, e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó.
Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó o ordenara. Até aqui. Os irmãos de José receberam muito mais do que mereciam. Saíram de Canaã, cheios de expectativas, uma tarefa difícil, uma tarefa de provarem a sua inocência, esclarecerem a suspeita de roubo, recuperarem Simeão, protegerem Benjamim. Voltaram para casa com mantimentos. Agora os 12 estavam novamente reunidos, livres da condenação, reconciliados. O shalom foi restaurado entre os irmãos, livres da sombra do passado que os perseguia. José estava vivo, e como se isso não bastasse, ele era o governador do Egito. Voltam para casa com carros de Faraó, mais mantimentos do que o seu dinheiro poderia comprar, mais animais de cargas do que tinham no princípio, agora com vestes luxuosas, adornadas de pedras preciosas. Eles voltam como príncipes para casa. José os trata melhor do que mereciam. Quando os irmãos chegam em casa, então, diante do seu pai, a alegria era tanta, era imensa, que a preocupação deles não eram as coisas que eles estavam trazendo, não eram os carros, não eram os mantimentos, não eram as vestes. A primeira notícia que eles fazem é não se gabar das vestes ou dos carros. A sua única preocupação é anunciar: José está vivo. José está vivo. Amigos, eu tenho um amigo pessoal. Eu tenho alguns amigos. Dentre esses amigos que tenho, um deles, todas as vezes que eu ligo para ele, ele me responde da seguinte forma. Eu pergunto assim: e aí, como que você está? E ele diz assim: melhor do que mereço. Sempre. Não tem tempo ruim. Pode estar caindo canivete lá fora, pode estar tudo desmoronando. Eu ligo para ele e eu pergunto: como que você está? Nós aqui estamos melhor do que merecemos, pastor. E olha, amigos, com toda certeza, essa é uma descrição acertada de nossa real condição. Porque a fala desse querido amigo é uma fala de quem é grato, de quem reconhece as bênçãos de Deus. Hoje eu quero falar para você sobre gratidão. Eu quero convidar você a enxergar a sua vida com as lentes do reconhecimento do cuidado de Deus. Muitas vezes estamos cegos às misericórdias e às graças diárias de Deus. Reclamamos sobre qualquer coisa que pareça não estar dando certo em nossa vida, ao invés de celebrar e sermos cheios de gratidão por aquilo que está certo. Reclamamos por não ter aumento, reclamamos por o trabalho ser excessivo, reclamamos por irmos trabalhar em dia de chuva, reclamamos por irmos trabalhar quando está frio, reclamamos quando temos que lavar a louça, reclamamos de tudo na vida. E temos muitas vezes uma vida pautada por reclamações e murmúrios. Muitas vezes esquecemos de olhar para a vida com as lentes da gratidão a Deus. Através dessa reflexão, amigos, nós vamos encontrar pontos positivos e negativos na fala de Jacó. Na fala de Jacó com Faraó. Porque na fala dos irmãos nós já percebemos que houve uma mudança de caráter. Eles que eram gananciosos, que haviam vendido José por 30 moedas de prata como escravo, agora
eles comparecem diante do pai, eles não estão nem um pouco preocupados com a fortuna, eles estão preocupados com a pessoa de José. Gratos, alegres, nem estão apegados às coisas mais desta vida, livres da culpa, melhor do que eles mereciam. Queridos, através dessa reflexão, com base no que Jacó vai dizer aqui a Faraó, que disse a Faraó, nós iremos aprender a educar a nossa natureza para enxergar os cuidados de Deus em meio às dificuldades. Então aperta o cinto aí, tá bom? Vamos lá. Vamos relembrar então o que nós lemos aqui, no verso 7 e 9 do capítulo 47. Vamos relembrar. Trouxe José a Jacó seu pai e apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó e perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. Preste atenção aqui comigo. Dada esta oportunidade de Jacó testemunhar sobre o poder e a graça de Deus sobre a vida dele, ao homem mais poderoso do mundo na época, parece que tudo que Jacó conseguiu afirmar foi: minha vida tem sido desagradável, bruta e curta. Em outras palavras, foi isso que Jacó disse aqui. Minha vida, durante esses 30 anos, foi desagradável, difícil e curta. Mas essa maneira melancólica de falar retrata apenas um aspecto da verdade sobre a vida de Jacó. Ela não retrata toda a verdade de sua vida. Ele estava certo em alguns sentidos e errado em outros. Em que aspecto Jacó estava errado em sua análise? Para início de conversa, ele ainda não estava morto. Nem era tempo de morrer para ele. No entanto, na cabeça dele, a sua morte era iminente já há algum tempo. Quer ver? Observe aqui comigo. Vamos fazer uma retrospectiva aqui, para você entender aonde que eu quero chegar. Quando Jacó viu a túnica manchada de sangue de José, no capítulo 37, o que ele disse? Eu vou ler para você. Verso 35 do capítulo 37 disse o seguinte: chorando descerei a meu filho até a sepultura. Essa é a primeira vez que aparece o termo Sheol na Bíblia. O termo sepultura na Bíblia. O termo hebraico que foi traduzido por sepultura aqui é Sheol. E é a primeira vez que ela aparece em todo o relato bíblico. É nessa fala de Jacó. Sheol significa morada dos mortos, cova, sepultura. Mas, quando os irmãos quiseram levar Benjamim na segunda viagem, a preocupação de Jacó era que se acontecesse algo com seu filho Benjamim, isso levaria ele com tristeza à sepultura. Novamente, lá no capítulo 42, verso 38, Jacó vai dizer isso, anos depois. Judá, em defesa de Benjamim perante José, replica 2 vezes o que o pai lhe havia dito em descer à sepultura em tristeza, se Benjamim não voltasse para casa. Judá, em defesa de Benjamim, comparece diante de José: olha, Senhor, nós não podemos voltar para casa sem Benjamim. Se ele for ficar aqui, todos nós iremos ficar. Porque senão, isso está lá no capítulo 44, verso 29 e 31. Judá começa a defender a Benjamim, dizendo: olha, meu pai disse que ele desceria com tristeza para a sepultura se Benjamim não voltar para casa. Quando Jacó ouviu dizer que José ainda vivia, declarou que iria até ele antes de morrer. Capítulo 45, 28, nós acabamos de ler. E mesmo depois que o reencontrou, disse, lá no capítulo 46, verso 30, ele diz assim, já posso morrer, porque vi o seu rosto. No entanto, Jacó, grave isso aqui agora,
No entanto, Jacó ainda tinha 17 anos para viver na companhia de José. A mesma quantidade de tempo que passara ao lado de José durante os primeiros anos da sua vida. Lembra como começa a história de José? José sendo vendido pelos irmãos aos 17 anos de idade. E agora, a Bíblia vai dizer que Jacó ainda vai viver ao lado de José 17 anos. O mesmo tempo que ele viver ao lado do seu filho querido no princípio. Aonde está isso, pastor? Capítulo 47 de Gênesis, verso 28, você encontra essa informação. Lá no capítulo 47, verso 28, você encontra. As falas de Jacó aqui, amigos, de sua iminente morte foram exageradas. Provavelmente a fala de Jacó seria diferente se houvesse encontrado o faraó depois dos 17 anos de paz vividos ao lado de José. Provavelmente o tom da conversa seria outro. Jacó estava voltado para dentro de si aos 130 anos de idade, devido a alguns acontecimentos que devastaram seu coração. Devido a esses acontecimentos, ele perdeu a capacidade de reconhecer qualquer outra coisa que Deus tivesse dado a ele, ou de testemunhar em favor da glória de Deus como no passado. Olhe para a história de Jacó. Você vai ver que na sua juventude, ele falava com convicção do Deus que lhe apareceu em Betel para suas esposas. Nessa época, depois de trabalhar 14 anos pelas esposas, e depois mais alguns longos anos pelo gado do seu sogro, ele decide voltar para a casa do seu pai, para as terras de seu pai. E nessa época Labão, seu sogro, então estava ali roubando, mas ele dizia: o Deus de meu pai tem estado comigo, ele dizia. Em Gênesis 32, lá no verso 9 a 12, se registra uma oração de Jacó, onde ele reconhece as bênçãos da multiplicação e das misericórdias de Deus a despeito das desilusões que ele enfrentou. Mas agora, em que ele devia testemunhar diante do chefe de estado da maior nação daquela época, ele olha para a sua vida e só vê tristeza, só vê amargura. Pergunto para você, querido amigo que está nos acompanhando, como você tem avaliado a sua vida? Como você tem apresentado ela para os que te rodeiam? Jacó talvez tenha se esquecido, inclusive, de se responsabilizar que muitos dos problemas que ele enfrentou foram consequências do seu próprio pecado. Se por um lado, muitos erraram com ele, seu próprio pai, seu tio, seus filhos, por outro, ele mesmo cometeu muitas atrocidades. Ele não foi um espectador de sua própria vida. Ele não era apenas uma vítima. Ele também foi o causador de muitas ansiedades. E à luz dessa realidade, agora eu quero te convidar a pensar aqui comigo. Uma avaliação mais sóbria é que a vida de Jacó tinha sido muito melhor do que ele merecia. Assim como a seus filhos, Deus foi generoso, dando a eles mais do que mereciam. Estou falando para alguém aqui nessa manhã que está tão mergulhado na tristeza, que perdeu a capacidade de enxergar o que Deus tem feito. Estou falando para alguém aqui essa manhã que já não consegue mais ter alegria na vida, que a vontade de morrer é constante e que a morte, portanto, a cada dia se torna mais convidativa. Estou falando para alguém aqui que já não sente mais Deus falando, que parece que a oração não recebe respostas, cai num vácuo espiritual. Estou falando para alguém que sente que a vida está tão sombria, a ponto de não conseguir mais testemunhar em favor dos feitos de Deus. Então essa história aqui é para você. Porque era nessa situação que Jacó se encontrava. Deus lhe trouxe até aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nessa live, para te dizer o seguinte: meu filho, sacuda a poeira de sua tristeza. Não defina sua vida pela dor.
Não defina a sua vida por pecados que outros cometeram contra você. Não se vitimize, não se esconda na tristeza. E lembre-se que eu é quem sei que planos tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal. Se eu sou o Senhor da sua vida, então sua vida tem sido muito melhor do que você realmente merece. Leia aqui comigo, na verdade, escute essa versão aqui que eu vou ler para você. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 40. Eu vou ler aqui dos versos 27 a 31, na nova tradução da linguagem de hoje. Observe esse texto. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, você diz. O meu Deus não considera a minha causa, você está dizendo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu quero convidar você nessa manhã, querido amigo, a definir a sua vida por aquilo que Deus tem feito por você. Aproveite cada oportunidade para falar do amor de Jesus ao invés de reclamar da vida. Veja, eu compartilhando com você um pouco da intimidade da minha vida. Eu nasci como fruto de um adultério. Minha mãe provavelmente não sabia que meu pai era um homem casado. Um dia, chegou bêbado em casa, inclusive, depois de espancá-la, tentou me enforcar. Passei por privações. Morei em casa de estranhos. Meu pai falece com 34 anos de idade, um dia antes do meu aniversário de 6 anos. Uma mãe solteira agora, numa cidade grande, Curitiba, precisa agora conseguir um modo de sustentar seu filho. Mãe solteira. Passei por muitas situações. Outras, eu mesmo causei. Quão amargo eu me lembro de situações que eu poderia ter testemunhado, ter feito diferente na vida de alguém e não fiz. E por causa dos meus erros, eu atrapalhei a vida de muitos outros. Não sou isento de culpa. Mas Deus me colocou sob os cuidados de uma família adventista, que tiveram compaixão daquela criança, lhe ensinaram o caminho da salvação. E graças às misericórdias desse Deus, hoje sou o que sou. Minha vida tem sido muito melhor do que realmente eu mereço. E todas as vezes que eu vou falar da minha vida para alguém, eu preciso sempre educar a minha natureza para não falar sobre as mazelas, sobre as perdas, pelos pecados causados, e sim, pela graça de Deus que foi derramada na minha vida. Pastor, como que eu irei olhar para a minha vida de uma perspectiva positiva quando realmente eu só vejo desgraça? Então a segunda e última lição vai lhe responder essa pergunta para você. Estou falando para alguém que está olhando para a sua vida de uma perspectiva completamente negativa. Não consegue ver coisas boas. A vida de Jacó não foi um passeio tranquilo. Foi uma vida difícil mesmo. Jacó teve uma vida mais difícil que a de seu pai Isaque. Ele ainda não estava morto, mas sua vida seria a mais curta que a dos outros patriarcas. 147 anos comparados aos 175 anos de Abraão e aos 180 anos de Isaque. Mas aqui cabe uma outra verdade, que é um ponto positivo na resposta de Jacó para Faraó. Houve uma mudança de chave entre a pergunta de Faraó e a resposta de Jacó. Faraó perguntou: quantos são os dias dos anos da sua vida?
Mas Jacó respondeu: os dias dos anos de minhas peregrinações são 130 anos. Então, preste atenção aqui. Em outras palavras, o que Jacó estava dizendo é que o tempo na terra não era a sua vida. Jacó está dizendo que o tempo dele na terra não era a sua vida. Era meramente uma jornada, uma estada temporária, não uma residência permanente. Ainda que o Egito tivesse provido, no decorrer dos próximos 17 anos, a melhor situação de vida que Jacó tinha experimentado, ali jamais seria o seu lar. Isso nos desafia a refletir em como consideramos os dias dos anos em nossa vida. Se o nosso tempo aqui na terra for tudo o que existe, e este mundo do jeito em que se encontra for o nosso verdadeiro lar, faz sentido quando ficamos arrasados por não conseguir aquilo que queremos. Se este mundo é toda a nossa vida, e os nossos dias são poucos e maus, então perdemos o jogo que realmente interessa, que realmente importa. Porém, se este mundo não for o nosso verdadeiro lar, mas apenas uma parada temporária na jornada para o nosso lar celestial, então isso muda toda a maneira pela qual encaramos os nossos sofrimentos, quanto até mesmo as nossas conquistas. Estou falando para alguém nessa manhã que perdeu seu filho de uma forma repentina e trágica? Eu estou falando para alguém aqui essa manhã que perdeu, quem sabe, o seu pai, que perdeu seu marido, que foi diagnosticado com câncer, que talvez esteja infectado agora com o Covid-19. Se você avalia essas perdas e sofrimentos sobre o prisma de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, no qual Jesus prometeu, isso lhe trará tristeza? Sim, mas não desespero. Nossos sofrimentos e decepções causam lágrima nos olhos e tristeza no coração. Mas quando chegarmos ao nosso destino, essas lágrimas serão limpas, as tristezas serão consoladas. Deus quer que você viva na perspectiva ou na expectativa de suas promessas e não de suas desilusões. Deus não quer que você defina a sua vida por aquilo que aconteceu com você, e sim naquilo que Ele fez na tua vida. Não defina a sua vida pelas perdas e fracassos, pelas despedidas, porque isso não é toda a tua vida. Você apenas está aqui de passagem, isso não é tudo. Olhe para frente, olhe o que Deus prometeu. Filho, eu vou restaurar todas as coisas. A morte não é para sempre, eu venci a morte. A tristeza não é para sempre, lembre-se, passará por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Portanto, você não pode definir a sua vida de uma perspectiva negativa. Não faça disso a definição da sua vida. Faça da graça de Deus a definição da sua vida. Você pode dizer assim, olha, talvez eu não tive uma vida difícil, mas com certeza eu tive uma vida melhor do que merecia. Com certeza. Amigos, como você avalia suas conquistas, seus ganhos? Você as avalia do prisma da eternidade? Se você as avalia da perspectiva futura, você não irá se apegar a essas coisas mais. Elas não serão seu porto seguro, porque você é um peregrino. Lembra dos irmãos de José? O que eles fazem quando chegam em casa? Ao invés de se gabarem, olha as minhas roupas. Pai, somos irmãos do príncipe do Egito. Olha os carros, olha o luxo. Nada disso tinha valor para eles. O único valor que tinha era saber que José estava vivo. E que era o seu irmão. Estava ali. O perdão foi dado, a culpa foi expiada. Livres da culpa. Eles definem agora a sua jornada, não pelos presentes que ganharam, nem pela recuperação de Simeão e Benjamim,
e sim por causa da vida de José. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Amigos, quando eu olho para as minhas conquistas, ou para minhas perdas, para mim, isso eu considero como refúgio, como lixo, porque eu sei que o meu Redentor vive. É isso que realmente importa. Cristo vive. Ele ressuscitou. E Ele me fez o seu irmão. Ele é o nosso irmão mais velho. E através dele podemos ter a vida eterna. Essa é a maior esperança. Essa é a maior alegria. Essa deve ser a nossa mensagem. Portanto, as perdas que temos aqui são permitidas. Lembre-se disso. As perdas que temos aqui são permitidas pelas mesmas mãos dos quais recebemos as bênçãos. Eu quero ler um último verso aqui para você. Esse texto está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 a 12, diz o seguinte: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles o acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Que texto poderoso. Eu vou ler mais um texto. Eu falei que era o último, eu vou ler mais um. Filipenses 3, verso 20 a 21. Diz o seguinte: mas nós somos cidadãos do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal, e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Que poderoso! Você é um cidadão do céu. Lembre-se disso. Todas as vezes que você se deparar com as coisas negativas dessa vida, todas as vezes que você estiver diante de alguém, lembre-se, você é um cidadão do céu. Eu quero fazer aqui um apelo para você. Me lembro de uma vez que cheguei na casa de uma irmã da igreja. Ela estava com 39 quilos. Estava em fase terminal de câncer. Ao invés de me entristecer com aquela cena, estava ali o marido, estava ali as filhas. Eu disse ao marido e às filhas que ali estavam o seguinte: não se preocupem com ela. E ela estava ali na cama, agonizando de dor. Os remédios já não faziam mais efeitos. E eu disse para eles: não se preocupem com ela. E eles olharam para mim assustados. E aí eu continuei dizendo: de todos nós, ela é a mais bem-aventurada aqui. E eles olhando para mim, esperando: tá, como assim? Como que ela pode ser a mais bem-aventurada com dores? Está morrendo, pastor. Estamos bem aqui. É porque é o seguinte, gente. É porque a morte é como fechar e abrir os olhos, diz a Bíblia. Ela não sentiria a demora de Cristo mais. Ela pararia de sofrer. Como uma noite de descanso, ela irá acordar para receber o seu Salvador nas nuvens dos céus. Nós ainda continuaremos aqui, eu disse para eles. Se bem que seja um privilégio viver, para aqueles que esperam no Senhor, também é um privilégio morrer. E ali, amigos, orei por eles.
Se não me falha a memória, 2 dias depois eu realizei a cerimônia fúnebre. E eu repeti essa história. A irmã foi a mais bem-aventurada de todos nós. Sabe o que é isso? É definir a vida de uma perspectiva positiva. Sabe por quê? Porque eu olhei para ela e não defini a vida dela pelo sofrimento atual. Eu não defini a vida dela por aquilo que ela estava passando. Eu defini a vida dela por aquilo que ele estava aguardando. O futuro define o meu presente. É isso, as promessas de Deus que definem a minha história. A ressurreição de Cristo é quem define a minha vitória. Portanto, eu tenho que me alegrar, mesmo em face da morte. Isso é ganho. Não existem perdas para o cristão. Existe aprendizagem. Existe desenvolvimento. É isso que existe. Portanto, queridos, eu oro para que a tua oração hoje seja o seguinte. Você que está aí me acompanhando. Eu oro para que a tua oração seja o seguinte: Senhor, que o teu Santo Espírito me capacite a enxergar o teu agir, mesmo quando os meus olhos me disserem que está tudo acabado, quando os meus olhos me disserem que tudo está perdido, quando eu for tentado a definir minha vida pela dor, que eu possa definir pelos livramentos, pelas alegrias, mesmo os sofrimentos foram para o meu desenvolvimento. Renove, Senhor, as minhas forças. Quando eu estiver cansado ou cansada, a ponto de desistir do céu, a ponto de desistir da igreja, que eu tenha forças de buscar a tua presença. Quando as oportunidades me vierem para conhecer pessoas, conversar com pessoas, que eu abra a minha boca para enaltecê-lo e não para potencializar o medo delas. Que os meus olhos sejam abertos diariamente para reconhecer os teus poderosos feitos e encontrar motivos para sorrir em meio à dor. Que eu tenha sempre um cântico no meu coração, que as minhas palavras sejam sempre cheias de gratidão. Essa é a oração que eu gostaria que você tivesse hoje. E para que eu te desse esse tempo para que você buscasse a presença de Deus, eu quero convidar você a ouvir uma mensagem musical. Essa mensagem é uma mensagem que reflete o pensamento de... Pode chegar aqui, querido. Que reflete o pensamento de alguém que é grato a Deus. Quando chegar no céu, ele irá poder ver o fruto de todo o seu esforço aqui nessa terra. E a única coisa que nós iremos poder dizer a Deus é: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tratou melhor do que eu merecia. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, um lago de cristal. Ouvi um coro de anjos, eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome. E eu olhei, me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por daqui pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado
Hoje eu sou tão feliz. E o rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão e disse-me: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão Hoje eu sou tão feliz. Obrigado, Joel. Deus te abençoe grandemente. Joel abençoa a nossa manhã hoje com essa linda canção. E você, como que você está aí? Como que você vai começar essa nova semana logo mais? Eu espero que você comece a semana cheio de gratidão no coração por tudo aquilo que Deus tem feito por você. A partir de hoje, ore a Deus e peça: Senhor, ajude-me a sempre ver a Tua mão por detrás das circunstâncias difíceis. Que eu não defina mais a minha vida pela dor, pela tristeza, mas que eu defina a minha vida pela ressurreição e pela promessa de Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Poderoso Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado primeiramente porque o Senhor levantou pessoas para nos entregar nós a Ti. Se hoje somos seus,
é graças às tuas misericórdias. É graças a pessoas maravilhosas que o Senhor usou para nos alcançar. Que nós possamos também, ó Deus, retribuir isso, aproveitando todas as oportunidades, seja diante de um chefe de Estado, seja diante de familiares, seja diante dos amigos, que nós possamos ter sempre um cântico no coração, que possamos falar das maravilhas que nos aguarda num futuro breve, que as tuas misericórdias, os teus livramentos, o teu perdão possa nortear e ser a lente pela qual nós avaliamos a nossa vida. Que as pessoas vejam em nós pessoas felizes, não somente quando as circunstâncias são boas, porque a nossa felicidade não depende de circunstâncias, depende unicamente da tua presença conosco. Por favor, ó Deus, que possamos educar a nossa natureza de acordo com o poder do Espírito, para podermos olhar para a nossa vida com os teus olhos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você nesse sábado. Teremos algumas programações lindas, esperando aqui os nossos aventureiros, nossas crianças às 15 horas. E depois às 17h30 pelo Musicalize. Teremos ensaio do nosso coral, Conexão Coral, um projeto legal aí que está acontecendo. E amanhã às 19h30, nesse mesmo canal, estaremos com uma mensagem poderosa que nosso querido irmão Juan estará apresentando. Portanto, que Deus abençoe grandemente você. Um grande abraço. Fica com Deus.